Repórter 1520, Francisco José. Meus amigos, eu estou aqui com o professor Raimundo Alves, nosso doutorando em História, e hoje, na data de 9 de julho, é um dia histórico, dia da Revolução Constitucionalista. O professor Raimundo Alves vai nos explicar o que foi essa Revolução Constitucionalista em 1932. E depois vamos entrar na seara política, professor, que ontem foi a história do esteja preso, esteja solto, esteja preso. Vamos falar dessa peleja em relação ao Lula, que muitos historiadores, assim como Vossa Senhoria, consideram que o Lula é um preso político. Grande abraço, Rádio Regional 1520, nos fale sobre essa Revolução Constitucionalista. Rádio Regional, boa tarde. Primeiro, boa tarde a todos que estiverem nos ouvindo aqui, né? Sempre um prazer poder falar aqui com esse público maravilhoso da minha cidade, né? Quem a gente ama tanto. Assim, essa Revolução Constitucionalista, para ser bem sucinto, né? Foi quando ela aconteceu a partir da Revolução de 30. Você tinha a República do Café com Leite, onde São Paulo e Minas Gerais ficavam se revezando no poder, mandando no Brasil, né? Você, por exemplo, não tinha um presidente que não fosse sair a não ser uma situação fortuita ou outra, mas no geral era um paulista e era um mineiro, né? República do Café com Leite. Isso. Aí o Estado Novo, aliás, o Getúlio Vargas, a classe média, os tenentes, né? Se uniram todos e deram um golpe de Estado, né, em 1930, né? E derrubaram todos os governadores, todos os prefeitos, e todos os deputados e senadores e foram colocados uma nova casta. Por exemplo, aqui no governo do Estado, do Ceará, foi retirado o governador da época, não me ocorre o nome agora, né? Mas foi colocado o Carneiro de Mendonça, que era um tenente de São Paulo, né? Um militar. E ele destituiu todos os prefeitos, né? Aqui, na época, o primeiro prefeito eleito, né? O prefeito não era eleito, ele era indicado pelo governador. Quando passou a ter eleição, foi o Félix Martins, né? Aí o sucessor do Félix Martins, se eu não me engano, era o Major Sotomayor, não me ocorre agora os nomes, eu tinha que rever meus arquivos, né? Ele foi destituído e colocaram Joaquim Lima no governo da prefeitura do Ipu. E o Joaquim Lima foi orientado para fazer o campo de concentração no Ipu e tudo mais e tal. Então essa Revolução Constitucionalista está ligada a essa questão do campo de concentração? O Ipu tem ligação com essa época? Tem, perfeitamente, né? O que aconteceu foi o seguinte, São Paulo ficou, dizendo português grosseiro, mais objetivo, ficou puto porque perdeu o poder, São Paulo, né? E declarou-se em guerra contra o restante do Brasil. O estado de São Paulo, que era o mais rico do Brasil, ainda é até hoje, né? Se declarou em separação, ou seja, ele ia ficar independente do Brasil, virar um outro país, né? Cujo nome era São Paulo mesmo, né? Mas não era mais Brasil. Aí, assim, o Getúlio Vargas, na capital, no Rio de Janeiro, resistiu a isso, não aceitou a independência de São Paulo e mandou o exército para lá e tal, só que estava num momento de crise política e seca, de muita miséria. Aí ele pegou já que no interior, aqui eu descobri isso recentemente com aquele Valdeci Alves, aquele doutor Valdeci Alves que esteve aqui no Ipu, né, fazendo esses levantamentos, né, ele encontrou jornais em Fortaleza dando conta que o prefeito Joaquim Lima, orientado pelo governador Carneiro de Mendonça, pegou todos os homens, né, em idade viril, homens saudáveis, né, que estavam sendo alimentados e cuidados aqui no campo de concentração do Ipu, e enviou para São Paulo, vestiu uma farda, deu um fuzil e um revólver, encheu os bolsos deles de bala e vamos enfrentar São Paulo, né? E o problema foi esse, né? Muitos perderam a vida lá e eles nem sequer receberam a passagem para voltar. Ficaram por lá mesmo abandonados, né? Ou seja, flagelados que estavam aqui no campo de concentração do Ipu participaram dessa guerra lá em São Paulo. A Revolução Constitucionalista de São Paulo. Aí, assim, isso... E segundo o historiador, o jornalista Valdeci Alves, foram cerca de 1.000 homens. Rapaz, meu amigo Francisco, os jornais da época, você tem lá em Fortaleza, você tem no arquivo público, eles tiraram fotos de todos os jornais antigos que tem, né? Aí então você pega os jornais da época, igual, por exemplo, se hoje eu pegar o jornal O Globo de hoje, está lá a manchete, né? Então você tem um jornal, né, em Fortaleza, né, chamado A Pátria, né, que foi publicado nessa ocasião aí, que diz assim, saíram do Ipu 1.000 flagelados para enfrentar São Paulo. Então é muito difícil ser mentira desse jornal, né, cara? Está lá armazenado. Tem um registro, né? Tem, exatamente, né? Documento. Aí, assim, essa data é comemorada nesse sentido, a resistência de São Paulo
à ditadura do Vargas, né? Muito bem. Então, mais uma pitada histórica, mais um momento aqui de aula para todos os nossos ouvintes, e eu me deleitando aqui com essa explanação, essa dissertação do nosso doutorando em História, o professor Raimundo Alves. Professor Raimundo Alves, vamos entrar na seara política, como eu disse no início da nossa entrevista. Essa peleja judicial de ontem, que um desembargador ordenou a soltura do Lula, e o Moro foi lá e determinou que essa soltura não acontecesse. Qual a opinião do nosso historiador? A sua análise. Rapaz, o negócio aí, o Brasil está vergonhosamente sendo motivo de deboche no mundo. Porque isso aí é uma coisa vergonhosa. E eu peço licença a quem estiver me ouvindo agora para pensar um pouco, porque está muito inflamados os ódios na política, né? Aí as pessoas, você tem o lado que odeia o Lula e o lado que é favorável ao Lula, né? E o meio termo, né? Que felizmente é uma grande maioria, né? Então vamos pensar um pouco no que aconteceu. Olha. O caso do Lula já tinha sido julgado, né? E pela lei brasileira, a condenação em segunda instância, meu amigo Jorge, só é autorizada se o preso oferecer perigo. Certo? Tipo assim, o cara cometeu um estupro, né? Aí o juiz condenou ele recorreu, ele tem um bom advogado, recorreu. Aí o juiz já diz, não, esse cara é estuprador, ele pode fazer de novo, então vamos prender ele a partir de agora, até chegar lá em Brasília, se ele tiver dinheiro para gastar com isso. No caso do processo do Lula, qual é o perigo que o Lula oferece para a sociedade? De ganhar as eleições, cara. Esse é o grande risco. É o grande risco, o perigo. Aí assim, o problema é que pela lei, né, da ficha limpa, que, diga-se de passagem, foi uma lei que o próprio Lula sancionou, que criou essa lei, né, que foi usado contra ele, né, o feitiço virou-se contra o feiticeiro, né, que foi mais uma lição da história, para ficar para a posteridade essa lição aí, né, porque o PT deu asa à cobra, né, que quem está usando a lei são os inimigos dele, né. Pois é, mas explicando a questão, né, o juiz julgou. Aí depois da primeira instância vai para a segunda instância, saiu da competência do cabo e do soldado e foi para o tenente, vamos dizer assim, né? Usando metaforicamente esses termos hierárquicos militares, né? Aí o tenente liberou, disse, não, isso aqui está errado por isso, por aquilo e tal. Aí o cabo chegou lá e fez o tenente voltar atrás com a palavra dele. Rapaz, que cabaré é esse que está virado do Brasil, né? Um juiz que não tem, ele não é competente. É inconcebível isso aí. O cabo totalmente tá acima do tenente aí nesse caso, né? E o que é pior, pela lei brasileira, né? O que tinha que ser feito? O tenente tinha que dar a voz de prisão no cabo, sabe? Ou seja, o Sérgio Moro, se a lei brasileira fosse aplicada, tinha que ser preso o Sérgio Moro, porque não tem autoridade para isso, né? Tinha que ser preso o delegado da Polícia Federal e o agente que está lá com a chave do cárcere. Por insurgência? Exatamente, por insurgência e insubordinação. A lei diz isso. A lei brasileira diz isso, sabe? Aí, a lei brasileira fala essas coisas. Se você está defendendo a lei, meu amigo, é contrário ao Lula, então a lei diz isso aí. Né? Esse é que é o problema. Aí eu queria que cada um colocasse a mão na consciência e se perguntasse primeiro duas coisas. Qual é o motivo de tanta raiva do Lula? Ah, é porque o Lula é corrupto? Mas por que é que você não tem raiva do Aécio, cara? Você não tem raiva do Michel Temer, né? Que foi flagrado, foi gravado, escancarado, um apartamento cheio de malas que se você botar um homem forte para botar no ombro e carregar, ele não tem força para carregar. E foi gravado, o Michel Temer dizendo isso aqui é pro Michel, é pro presidente da República, e você que está na sua casa, que é anti-PT, não tem raiva desse cara, vai ter raiva do Lula, e eu vou dizer por que é. É porque foi o presidente que mais ajudou o pobre. E você queria ter, era uma empregadinha doméstica na sua casa, trabalhando pela comida, como tinha antes. Né, do Bolsa Família, né, do Fome Zero, né, do FIES e do ProUni, que escancarou a universidade pública para o filho do pobre estudar, né, para o país se desenvolver. A sua raiva é uma raiva classista, é uma raiva de uma elite egoísta que quer o país só para ela e não quer ver a grande maioria do povo brasileiro ser incluído na cidadania. E face de tudo isso, Lula é um preso político, na sua opinião, professor? Eu não tenho a menor sombra de dúvida, nem eu nem a ONU. Já foi constatado, o problema é que o processo do Lula, ele é atípico, sabe? Na justiça,
um processo no Brasil, nesses casos assim, ele demora em média 2, 3 ou 4 anos para correr, né? O do Lula foi em 6 meses, não é? Aí então o cara... Ele foi colocado na frente de vários outros processos, mais de 300 processos que estavam na frente do Lula, né? Exatamente. E o Lula com uma pressa enorme para ser julgado lá. Aí o que a lei diz? Se o cidadão está preso, ele tem direito a um recurso do habeas corpus para aguardar o julgamento em liberdade. A lei diz isso, é a lei brasileira. Vamos seguir a lei, vamos aplicar a lei. É só isso aí. Aí os desembargadores, né, os juristas envolvidos no processo fazem protelação para não ser julgado, rapaz, para não ser julgado, sabe, é como se você estivesse num futebol, aí você tivesse o Brasil jogando com a Argentina, por exemplo, você botasse o Maradona para apitar o jogo, aí quando a gente estava numa situação de ganhar, anula-se a partida e faz de novo e tal, e o Maradona corre com a bola, né? Isso é ridículo. Aí então a condenação do Lula não tem nada a ver aliás, a soltura do Lula não tem nada a ver com a culpabilidade ou a inocência dele. Ele não está sendo solto e inocentado, não. Ele vai continuar respondendo na justiça. Não é um direito do cara ser liberado e responder na justiça. Agora, a condenação que está sendo feita é para impedir que ele vá nos comícios, que ele seja gravado, não é para lançar vídeos no horário político, no horário eleitoral e tudo isso. Quer dizer, a justiça brasileira se tornou um partido político querendo ganhar as eleições e empatando um partido político de concorrer. Isso é um crime terrível. Está claro para você? Está claro para você? Está claro, está óbvio isso aí. A justiça brasileira está agindo como um partido político, como um braço do conservadorismo, um braço do PSDB e do PMDB e da grande imprensa. O juiz Moro, Sérgio Moro, alegou incompetência do desembargador Fravello. Incompetência, do ponto de vista da lei, é a dele. Ele não está mais na alçada dele, já está num nível superior, que é o superior dele, né? Que é o desembargador. Aí, assim, o que tinha que ser feito? Vamos imaginar, o desembargador soltou o Lula. Aí tinha que entrar com um recurso naquele órgão, no TRF4, né, para revogar a soltura na segunda-feira, que era hoje. Então, o Lula ficou de domingo até agora, ele ficou legalmente a lei autorizando, a lei autoriza, é a lei brasileira, autorizando ele a estar na casa dele, onde que ele quiser que estivesse, né? E a revelia diz um delegado da Polícia Federal, né, um carcereiro do cárcere lá do Lula e um juiz que não tem mais competência para isso, mantiveram o Lula como um sequestrado. Foi um sequestro, continuando assim, porque pela legalidade, pela lei, ele deveria ter sido solto e foi desobedecido. Em conluio, por exemplo, com a Rede Globo de televisão, que é um palanque eleitoral do conservadorismo, né, que é uma televisão que está trabalhando contra a democracia brasileira e manipulando o povo para apoiar esse tipo de coisa, esse tipo de agressão às nossas leis, feito pelo próprio Poder Judiciário. Isso abre um precedente perigoso para nós, cidadãos comuns, porque estão fazendo isso com um homem de grande expressão, um ex-presidente da República. Exatamente. Se você for avaliar, isso abre um precedente no Poder Judiciário. Muitas vezes, meu amigo Francisco, a gente vê falar, eu felizmente, graças a Deus, nunca passei por isso, uma acusação falsa, né? Mas você vê falar de várias injustiças, uma acusação falsa, não é? Na justiça lá. Aí assim, se você é acusado por um vizinho mau, né? Qualquer coisa, né? Fulano aqui, o professor aqui, ele chegou muito tarde, e aconteceu aí alguma coisa e pode ter sido ele. Não, eu não vi não, mas ele tem cara de fazer essas coisas. Quer dizer, uma suspeita, né? Aí assim, se você dá poder ao Poder Judiciário de sem ter como provar, né? Mas ter só a convicção que foi eu, esse cara pode destruir minha vida. Ao mesmo tempo, né, no caso da política, né, qual é o maior patrimônio de um político ou de um cidadão como geral? O seu nome. Né? Aí você faz uma acusação, como fizeram, por exemplo, nessa Lava Jato fez com o reitor da universidade, eu não sei se foi de Minas ou foi do Paraná, né? O reitor ele assumiu o cargo, né? Um professor da universidade concorreu e assumiu o cargo. Com uma semana, né, foi conduzido coercitivamente a Lei
também já foi julgado pelo Supremo, a prisão coercitiva é criminosa, não é legítima, né? Ou seja, se alguém me acusar de algum crime, né? Aí o promotor público ou o juiz manda, não é, o oficial de justiça comunicando a mim, né? Ele diz assim, você tem, professor, que se apresentar no fórum tal dia, tal hora. Não vá não, que você se complica. Aí eu vou. Se eu não for, ou se eu disser eu não vou e não tem homem que me leve, aí eles chamam a polícia para me levar, né? Aí o que aconteceu no caso do Lula, no caso desse reitor e de muitas outras pessoas aí envolvidas nesse processo, né? Eles chamavam, a Polícia Federal chamava a imprensa, chamava a Globo, a TV Record, o SBT e etc, né? E o cara estava na sua casa sem nem saber que estava sendo investigado, não havia nada contra o cara, né? E eles já chegavam com a algema, transmitindo ao vivo e mostrando no Jornal Nacional, era um assassinato da honra daquele cidadão ficava na lama, né, totalmente desonrado, né, aí depois de um mês se concluía que o cara era inocente. Homem, vá a merda, é uma loucura um negócio desse, cara. Depois de destruir o cara. O nome, né? Aí entenda, a pessoa que estiver em casa. A reputação. Entenda, essa autoridade policial ou jurídica ou política que tivesse essa concentração de poderes na sua mão, isso é uma ameaça a todos nós. Eles podem fazer isso porque o ser humano age de forma irracional e emocional e emotiva. É do ser humano agir assim, né? Se a gente permitir esse tipo de loucura, né, nós vamos caminhar para um estado de exceção, para uma espécie de ditadura do poder judiciário, onde megalomaníacos, pessoas egocêntricas, ególatras, que não estão em sintonias com a realidade, vão ditar quem vai preso e quem vai ser solto com base dele gostar ou não da pessoa. Fulano aqui, esse cara aqui tem cara de gente ruim, não sei, mas mete esse vagabundo na cadeia. E você vai ver, isso já foi feito no passado, né? Por exemplo, na Europa fascista, teve um pensador lá que se cogitou que era possível você olhar para o rosto de um homem ou de uma mulher e dizer que ele vai ser ou não um criminoso, né? Aí você olhava assim, o criminoso tem determinado tipo de orelha, né? A orelha mais achatada e não sei o que e tal. Sendo assim, para proteger a sociedade, antes desse rapaz aqui cometer o crime, né, eu já meto ele na cadeia e ele não comete, e está todo mundo livre. Esse era o julgamento, literalmente um julgamento pelas aparências, né? A pessoa era julgada pelas aparências. Essa é a opinião abalizada aqui do nosso professor Raimundo Alves. Muito obrigado mais uma vez, professor, pela colaboração, a contribuição aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de botar para fora essa minha frustração, sabe? E você, cidadão, que estiver me ouvindo, pense e reflita um pouco. Nós não está mais se tratando aqui da questão de defender os direitos políticos do Lula, mas os direitos políticos nascem na democracia. É isso. A democracia brasileira está sendo agredida pelos seus próprios agentes e pela imprensa. Quem é que não está vendo que a Rede Globo de televisão é um palanque político, rapaz? Imparcial, que ela se diz ser, está longe de ser, né? Tomando partido direto, deformando, deturpando a informação, e o judiciário também adaptando a lei. É igual assim, você vê quando você vai montar as peças de um quebra-cabeça, aí uma peça não encaixa, você pega uma tesoura e corta e encaixa ela à força, né? O poder judiciário brasileiro está agindo, adaptando a lei a seu critério, a seu bel prazer. Uma lei vale hoje, amanhã não vale mais, depois torna a valer, então eles adaptam a lei. Que troço de lei é esse? Que diabo é isso, cara? Um abraço, tudo de bom, professor. Um abraço, valeu, eu que agradeço. Desabafo. Repórter 1520, Francisco José.